Bom, eu vou explicar aqui um pouco sobre como é a forma de programar de hoje em dia. Primeiro, nós temos que entender um pouco qual que é a estrutura de software atual. Então, o que nós vimos? Diz que processadores são circuitos que são camaleões, certo? Eles mudam o comportamento conforme o programa, certo? Então, ao invés de você mudar um circuito para obter uma outra transformação de informação, você muda o programa que é seguido pelo processador. Bom, isso é um enorme ganho com relação aos circuitos. Mas a gente programar da forma como vocês programaram nessa última vez aí, bit a bit, bom, gente, é uma programação muito detalhada, muito propensa a erros, bom, com baixíssima produtividade. Bom, como vocês verão hoje mesmo na aula aqui, como que é muito mais fácil fazer isso usando o Scilab. Aqui, gente, um programa aceito por um processador. Bom, o que esse programa faz, gente? Você ficar olhando para esses uns e zeros aí, você não vai adivinhar de jeito nenhum o que ele faz, tá bom? Eu sei porque fui eu que construí esse programa aí, tá bom? É aquele programa que eu dei como exemplo na aula aqui, que ele tem um loop, que ele calcula a soma dos valores numa certa região da memória. Alguém entende isso daqui? Se você pegar esse texto aqui, tá bom? Tá bom, um programa é um texto, tá? Muito mais fácil do que mudar circuito, tá? Fazer um outro texto. Mas ninguém entende isso daqui. Bom, é muito complicado. Bom, se você usar um formulário, né, que é a planilha que eu utilizei, isso aqui melhora a nossa vida. Tá bom? Agora, o que melhora mais ainda é você colocar do lado de cá, gente, alguns comentários aqui, que é o efeito acumulado, tá bom, de uma série de coisas. Por exemplo, essas 6 primeiras linhas aqui, o que eu estou fazendo é colocar na posição 5 da memória o valor 0. Bom, nessa outra aqui, nessas 3 outras, eu quero colocar 16 naquele registrador DR. Bom, aqui eu quero passar o valor que eu tinha colocado aqui na RAM 5 para o acumulador. Tá bom? E por aí vai. Bom, a gente gosta muito mais de programar desse jeito aqui. Não é? Ou seja, aqui a gente lê mais facilmente o programa aqui. Então, qual que é a ideia que surgiu? Tá bom? Por que a gente não faz um programa que faz essa tradução? Tá bom? Ele pega o comentário dos efeitos acumulados e gera um tantão de uns e zeros, que é o que vai ser absorvido pelo processador depois. Então, a gente tem um programa que transforma. Então, nós, humanos, certo, o que a gente faz é produzir isso daqui. E teremos um programa que vai passar daqui para cá. Bom, essa é uma primeira ideia de como melhorar a produtividade do programador. Bom, outras ideias são o seguinte: ao invés de eu falar, gente, x5, eu esqueci de mencionar aqui, quando a gente usa números em hexadecimal, por exemplo aqui, x10, que isso aqui quer dizer é 1 zero, mas em hexadecimal, tá bom? Então esse valor aqui é 16, só porque está aqui escrito aqui, tá bom? Então, aqui é o seguinte: ao invés de eu falar que a posição 5 da memória tem o valor 0, eu dou um nome para essa posição 5, vou chamá-la de soma. Bom, então eu escrevo soma igual a 0. Bom, aqui em vez de dr fazer isso daqui, eu vou fazer p igual a 16. Bom, aqui, como eu estou passando para o ACC o valor da quinta posição da memória, eu vou falar ACC igual a soma. Bom, e outras coisas desse tipo aqui. Bom, então, historicamente, como que foi, certo? Os primeiros computadores, eles efetivamente eram programados assim, bit a bit. Bom, o ENIAC, se não me engano, esses bit a bit eram ligados com fios, assim, sabe? Você ficava mexendo os fios assim para programar. Bom, então, mas o que acontece? Os computadores eram muito caros e tinha equipes enormes para simplesmente verificar se o programa fazia mesmo aquilo que eles queriam que fizesse. Bom, se estava indo tudo de acordo ali. Então, ou seja, a produtividade da tarefa de programar era baixíssima, certo? Era muito baixa. E aí, o que houve? Qual que é a ideia? Então, ao invés de usar o computador para a sua tarefa final, certo? Vamos usar o computador para a sua tarefa meio, certo? Vamos usar
o computador para acelerar a programação de computadores. Tá bom? Vamos fazer programas que aceleram a programação. E o primeiro programa que surgiu, que tem até hoje, são assemblers, ou montadores. Tá bom? São programas que fazem essas transformações que eu mostrei aqui. Você escreve uma tabela, basicamente, que é o seu programa, daquele jeito do efeito acumulado, com nomes para posições de memória, e esse assembler transforma o seu programa nos bits que o computador precisa. Então, assim, tá vendo? Aqui está em duas camadas, tá bom? Ou seja, aqui está já com os mnemônicos e aqui já está uma outra, você tem um outro programa, um computador que passa para isso daqui, e daqui a gente tem um outro programa que passa para aqueles bits do computador. O resultado é que você passa a programar desse jeito aqui, o que foi já um enorme ganho de produtividade para os pioneiros da computação. Mas mesmo a programação em assembly, ela é extremamente detalhada e é muito propensa a erros. E pior que isso, tá bom? As instruções em assembly, elas são instruções para uma arquitetura do computador. Se você for para uma outra arquitetura, com um número diferente de registradores, com um tamanho diferente de memória, com outras características, você vai ter um assembler que monta instruções para aquela máquina. Bom, então, o que significa isso, gente? Que os programas feitos em baixo nível, a gente fala de programação de baixo nível, eles não são portáteis. Tá bom? Você escreve um programa para um PC, se você for passar ele para o Mac, se tiver em assembly, você joga fora esse programa aqui e faz outro. Tá bom? Porque não bate um com o outro. Certo? Uma arquitetura é diferente da outra. O que é um compilador? O compilador, juntando isso tudo e ainda com um conforto maior para o programador. Aqui está um trecho em Scilab aqui, que eu ainda não expliquei direito. Não, mas se vocês lerem aqui um pouquinho, vocês vão entender. Aqui é o seguinte: coloque 0 numa posição de memória, numa variável chamada soma. Tá bom? Depois, para ir variando de 1 até n, você faz soma igual ao seu valor anterior, mais uma variável chamada valores, mas a iésima posição dela aqui. Tá bom? Então, isso aqui é um loop para calcular a soma de todos os elementos do que a gente chama de vetor, vetor valores aqui. Bom, ou seja, esse código aqui, gente, vocês que nunca viram Scilab, só de olhar aqui vocês vão aprender isso direitinho, gente, mas só de olhar aqui, você já tem uma ideia do que é que ele faz. Tá bom? Isso aqui faz a mesma coisa que aquele primeiro programa que eu mostrei para vocês. Bom, só que ele é muito mais legível, muito mais próximo da forma como a gente pensa. Isso tudo começou, gente, com a linguagem Fortran, que foi proposta em 1954. Tá bom? Até então só tinha assembly, certo? E o primeiro compilador foi uma ousadia, gente, pensar que você tinha uma forma de você escrever um programa num nível mais alto ainda do que em assembly. E Fortran é de Formula Translation. Então, um grupo da IBM, certo, que fez esse primeiro compilador. Bom, eles fizeram programando em assembly. Em assembly de qual máquina, gente? De uma máquina, o IBM 704, que tinha 15K de memória. Bom, vocês uma máquina miserável, assim, é muito pequenininha mesmo. E outra coisa interessante desse pioneirismo aqui, que eu até peguei aqui um facsímile aqui, gente, do relatório original do Fortran. Fortran, gente, é a linguagem mais importante da história da computação e até hoje ela é muito importante para ciências e engenharias. Bom, os físicos não vão abandonar Fortran nunca. Eles adoram Fortran. O primeiro relatório, gente, que propôs o Fortran, ele é datilografado, gente. Isso aqui deve ser uma cópia carbono, sabe? Não tinha nem xerox naquela época. Certo? E foi isso aqui, gente, que revolucionou o mundo. Certo? Foi a partir do momento em que se conseguiu programar com maior produtividade que as coisas todas mudaram. Saindo do Fortran, nós temos milhares de linguagens de programação. Vou falar um pouquinho aqui sobre algumas delas, que são as mais importantes. E quase todas existem até hoje. Tá bom? Em 59 foi proposta COBOL. COBOL
Common Business, não sei o que lá. É uma linguagem orientada para negócios. Certo? Era boa para fazer folhas de pegamento, relatórios, controle de estoque e coisas que a indústria precisava. Até hoje você tem programas feitos em COBOL, principalmente para as grandes empresas, Ford, GM, Petrobras, não sei o que, todos eles usam programas escritos em COBOL. Em 1964, foi proposta uma linguagem BASIC, que era uma linguagem simplesinha, que era para ensino de programação. E um fato interessante é que quem fez um compilador para microcomputadores na época foi a Microsoft. BASIC, gente, é a linguagem que tinha um compilador que era feito pela Microsoft. Foi aí que a IBM foi atrás da Microsoft por causa de um compilador BASIC que eles tinham feito. E realmente o Bill Gates gostava tanto do BASIC que depois ele criou o Visual Basic, que é uma linguagem que é importante até hoje para quem trabalha no ambiente Windows. Pascal foi uma linguagem proposta por um cientista suíço, Wirth. Ele é uma linguagem muito bonitinha, elegante, ela é muito usada para ensino de programação. É usada até hoje por alguns professores aqui do departamento, eles preferem ela. Bom, eu não usei Pascal porque não serve para mais nada. Ninguém na prática, ninguém usa Pascal na prática. Eu só uso para ensino. Então é melhor usar a Scilab aqui que a gente vai trabalhar com ela. C, das descendentes do Fortran, C certamente é a mais importante de todas. Bom, foi uma linguagem que foi criada junto com o sistema Unix, que eu já mostrei no slide aqui, e é uma linguagem que aliava o fato de ser de alto nível com uma possibilidade de geração de código muito eficiente. E C++ é a versão orientada a objetos para C. E orientação a objetos é uma técnica de programação que eu não tenho como explicar para vocês agora aqui, mas que foi uma revolução no jeito de se programar, bom, quando foi inventado. Foi inventado com outras linguagens que não têm tanta importância, que eram umas linguagens experimentais, mas a adoção de orientação a objetos pela comunidade de C foi definitiva. Tá bom? Até hoje, C++ é a linguagem em que o Windows é programado, em que o Word é programado, sabe? É a linguagem mais importante para se ter código eficiente. Python foi uma linguagem que foi criada em 91 e que foi crescendo e tem crescendo cada vez mais. É uma linguagem muito boa, muito agradável de programar. Eu aprendi no ano passado, fiz um curso aí desses que fazem à distância. É uma linguagem muito boa, com pouquíssima penetração para ciências e engenharia. Tá bom? Mas cada vez mais adotada aí mundialmente, tá bom? Não nessa comunidade específica. Java foi criada em 95, foi criada já numa época em que a internet já era presente, né? Então ela já tem muitas coisas adaptadas para a internet, e é uma evolução bem direta de C também, assim como C++. Mas C++ foi criado com o compromisso de ser totalmente compatível com C. O que significa que se você tem uma equipe programando em C++, se lá no meio tiver um cara programando em C, ou seja, esquecendo a orientação a objetos, esquecendo as coisas boas do C++, ele vai conseguir, não vai ser o compilador que vai reclamar. Então Java produz um código mais seguro, mais robusto do que o de C++. O de C++ é mais eficiente. PHP é uma linguagem que tem que ser citada aqui também, porque ela é muito adotada aí pela comunidade de software livre, e em particular o Moodle, que a gente utiliza aqui no nosso ensino, é escrito em PHP. Bom, essas são descendentes diretos do Fortran, e tem outras linguagens que seguem outros paradigmas, não são parecidos com o Fortran não, são bem diferentes. Tá bom? Tem programação funcional e programação orientada à lógica. Você escreve um texto aqui seguindo as regras de uma linguagem. Pode ser qualquer uma delas aqui. Tá bom? Depois o caminho que ele segue para ser executado pode variar. Você tem esse caminho aqui, que é o caminho mais tradicional, em geral C e Fortran seguem esse caminho aqui. Certo? Você tem um programa, que é um compilador. Esse compilador tem como entrar no outro programa, o programa que você escreveu, e ele gera um código executável. Só que esse código seu, ele não executa diretamente sobre o processador, não. Bom, porque ele vai executar convivendo com diversos outros programas. Então, para ele escrever no disco, para ele pegar um pedaço da memória, para ele abrir uma janela aqui no seu monitor, ele tem que se harmonizar com as outras coisas. Então, em geral, para fazer esse tipo de ação, o seu programa
ele pede um favor para o sistema operacional. Fala assim, escreve isso aqui no disco para mim, ou abre uma janela de tal tamanho aí para mim. É assim que a coisa funciona, ou seja, o seu programa, ele em parte é executado pelo processador, em outra parte ele pede uma série de favores aqui para o sistema operacional por essa necessidade de coexistência com o outro, de harmonização de possíveis conflitos. Um outro caminho é o seguinte, bom, então aqui o compilador, ele pega esse programa, olha ele inteirinho e traduz ele para o que a gente chama do código executado. Aqui é o seguinte, o interpretador, ele não compila, não, certo? Ele olha comando por comando e vai executando, eu pus entre aspas aqui, porque ele executa por uma máquina virtual que ele oferece. Tá bom? Tem uma máquina lá que ele vai, você cria um modelo na sua cabeça e você parece que você está com um computador à sua disposição. É isso que o interpretador faz. Ele também utiliza o sistema operacional para pedir favores, tá bom? E utiliza também o processador.